Agilidade e velocidade são cruciais para fintechs, neobancos e empresas financeiras nos dias atuais. Então, por que as empresas de serviços financeiros ainda utilizam múltiplas soluções para obter de forma rápida e com qualidade acesso aos dados, tomadas de decisões e inteligência artificial? Conheça a Provenir, a plataforma de decisão de risco com tecnologia de inteligência artificial inovadora que unifica o poder dos dados, inteligência artificial e tomada de decisão em tempo real em uma única interface no-code, para que você possa iniciar, aprender e otimizar seus processos mais rápido do que nunca. Visite provenir.com e comece hoje. Obrigada, Regina, pelo convite. Acho que no último painel terminaram falando um pouco de inteligência artificial e não dá para negar que é o tema da vez, né? Engraçado que eu estava lendo notícia fresquíssima, quando eu estava no caminho para cá, o Financial Times, uma empresa da França que em 4 semanas está valendo 300 milhões de euros. É uma empresa, naturalmente, de inteligência artificial. Então, muita gente fala que a gente está agora vivendo 2 mundos em tecnologia. O mundo de todas as startups e o mundo das startups de inteligência artificial. Bom, hoje a gente vai falar de como essa inteligência artificial afeta o mundo de pagamentos, né? Numa jornada um pouco mais particular para cada um dos clientes, dado tudo que ela traz. Vou apresentar vocês de novo, mas queria que vocês falassem um pouquinho só para a gente começar e setar um pouco do que vocês fazem em cada uma das respectivas empresas, e aí a gente entra nas perguntas, pode ser? Então, eu não vou errar o sobrenome. Ricardo Vodianer, consultor de soluções na Provenir. Walter Andrade, diretor de dados e analytics na Visa, e Gabriel Pirajá, head de produtos na Unico ID Pay. Quem começa? Olá, tudo bom? Bom dia. Primeiro, um prazer aí pelo convite de poder compartilhar com vocês alguns insights aqui sobre inteligência artificial. Como a Júlia falou, eu sou um dos heads de produto ali na Unico, a EdTech. Para quem não conhece a Unico é uma empresa hoje líder na parte de identidade digital no Brasil. A gente está nesse mercado em criação de identidade digital ali há mais de 7 anos. A Unico já é uma empresa que tem mais de 15 anos, mas nesse mercado de identidade digital a gente está há 7 anos. Basicamente o que a gente faz é criar, a partir de uma biometria facial, a identidade digital do brasileiro para que a gente consiga criar um ecossistema em que empresas e consumidores consigam se relacionar de uma forma muito menos burocrática, né? Como todos nós sabemos aqui, um dos maiores problemas no Brasil é a identidade da pessoa ali, ela se comprovar que ela é mesma, né? Vários processos você precisa apresentar sua identidade, seu RG, comprovar que realmente você, numa concessão de crédito, em uma compra, etc. Então a gente vem para resolver isso e transformar isso de uma forma muito mais fluida, de uma forma digital. Estou lá praticamente 10 anos, praticamente um patrimônio da empresa ali, e sempre liderando essa parte de produtos e tecnologia ali dentro da Unico. Então, um prazer aqui estar com vocês. Acho que... Ok, obrigado. Meu nome é Walter Andrade, como a Júlia comentou. Eu trabalho na Visa, acho que muitos de vocês aqui devem conhecer. E hoje eu estou dentro do time de VCA, né? Time de Visa Consulting and Analytics. E basicamente a minha responsabilidade lá é trabalhar junto com o time de ciência de dados, né, para ajudar os nossos clientes aí, né, a se diferenciar, né, a entender um pouco como os dados podem contribuir, né, nas decisões, né. Hoje, basicamente, eu acho que alguns pontos interessantes, né, que é legal de trazer da Visa aqui, né, a Visa está presente em mais de 200 países, ela tem uma capilaridade muito grande, nós somos uma rede muito estável, muito segura, muito presente, né, que acaba, né, trazendo aí muita confiabilidade do ponto de vista de como a gente proporciona, né,
o processo de pagamento aconteça. Então, o foco hoje da nossa apresentação aqui, né, que é trabalhar esse tema de inteligência artificial, está muito presente dentro do nosso dia a dia e acredito que vai ser bem interessante discutir aqui, conversar com vocês. Bom dia a todos, Ricardo Vogener, trabalho na Provenir, é um provedor de tecnologia para instituições financeiras, também aí presente globalmente, a gente está em mais de 50 países. Eu sou responsável por consultoria de soluções na América Latina, então agradeço aqui o convite para poder contribuir com o painel. Obrigado. Bacana. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu acho que é legal vocês três darem input, enfim, e a gente trocar ideia mais do que ser uma coisa muito, enfim, estruturada. Bom, inteligência artificial não é só o ChatGPT que está na moda, né? Acho que é um conceito que surgiu em 1950. Acho que agora que chegou de fato à massa. Nós somos, pelo menos eu que não trabalho com isso, sou a massa. E a gente tem acesso diário a esse tipo de ferramenta. Como que a inteligência artificial ela pode, no âmbito de cada uma das empresas, ajudar na indústria de pagamentos? Aí eu estou falando desde soluções personalizadas, até segurança de dados para as empresas. Como que vocês acham que se encaixa? Bom, boa pergunta. De fato, é hype, né? Chegou para a massa, mas a indústria financeira já utiliza há um bom tempo. E a tendência é justamente democratizar esse uso, né? Mesmo na indústria financeira. Então, deixar realmente na mão de quem conhece do negócio esse tipo de ferramental para permitir justamente ampliar, aumentar a eficiência, dado um cenário complexo, né, que foi bem dito no último painel. É um cenário complexo, é um cenário onde a indústria e as pessoas buscam conveniência. Então, nesse cenário, a inteligência artificial se aplica muito, mas de fato ela agrega mais valor quando ela está um pouco no domínio de quem conhece o negócio, né, do usuário de risco, e realmente um humano que tem uma capacidade de entender os impactos, os insights, conseguir gerar novos produtos, melhorar a questão de confiança, segurança e etc. Boa. Complementando, assim, eu acho que você está 100% certa que agora que ela está popularizando cada vez mais e graças a OpenAI ali, que fez o ChatGPT, acho que algo que a indústria já vem utilizando há um tempo. Eu posso trazer até aqui alguns lugares que eu vejo sempre se aplicando. Então, a gente olha muito, como no outro painel falou de atendimento cada vez mais automatizado, cada vez mais personalizado. Acho que a inteligência artificial ela traz muito essa personalização, né, do parâmetro que você pode trabalhar ali com o seu consumidor. Trazendo um pouco para um caso de uso aqui na Único, né? Recentemente, a gente fez um produto que a gente está chamando de IDPay, fez o lançamento dele, que é o que a gente acredita muito na parte ali de conseguir utilizar a inteligência artificial para identificar o indivíduo, né? Então, a gente usa muito isso para fazer a parte de reconhecimento facial, garantir que aquela pessoa que está ali fazendo uma transação, ela está viva e que ela realmente é dona daquele CPF. E a gente fez, para conseguir complementar essa autenticação, a gente fez uma parceria com os bancos para conseguir também fazer autenticação de cartão de crédito para garantir uma transação no e-commerce, por exemplo, que poderia ser perdida. Então, a gente olhou muito esse ecossistema que poderia ser criado dentro, a partir da inteligência artificial, né? Não necessariamente usando ela por si só, mas sim ela criando um ecossistema de relações que possa resolver problemas que hoje, por exemplo, acontece
basicamente quase todo dia. Então, quem aqui nunca teve uma compra recusada do seu cartão de crédito no e-commerce? E basicamente isso é por conta de uma autenticação que não estava acontecendo. Então, a gente conseguiu utilizar muito essa tecnologia para conseguir, a partir da identificação do indivíduo, também autenticar ali uma transação que poderia ter sido perdida. Então, acho que isso é um dos exemplos que você pode utilizar a inteligência artificial para criar ecossistemas que consigam ali melhorar a vida do consumidor, das empresas e etc. Acho que para complementar, pessoal, acho que se a gente for pensar, né, na transformação digital que a gente tem vivido aí nesses últimos anos, acho que a produção de dados que a gente tem observado está cada vez maior, né? Eu acho que isso vai... Acho que nos próximos anos a gente vai ver, quem lembra da Wade Moore, né, que fala sobre o crescimento aí da produção, né, que dobra a cada 10 anos, a gente sempre tem um salto aí bem expressivo, né? Isso traz para a gente alguns desafios do ponto de vista de, não só de utilizar a inteligência artificial, mas como a gente processa a inteligência artificial, né? Porque antes da gente chegar na utilização, a gente tem a camada ali de como a gente organiza, de como a gente trabalha aquele dado, né, para transformar aquele dado em informação e aí conseguir efetivamente ali transformar em algum conhecimento e tomar algum tipo de decisão. Então, paralelo a isso, acho que antes da gente falar um pouco da questão da inteligência artificial, que, como vocês comentaram, né, já é utilizada há bastante tempo, né, os modelos de regressão, né, as segmentações, toda a parte de, né, para o varejo, né, os modelos de market basket análise, são processos, né, que já são conhecidos, né. Eu acho que com o ChatGPT, isso se tornou um pouco mais presente no nosso dia a dia, também no dia a dia do consumidor. O consumidor agora sabe o que é a inteligência artificial. Então, acho que a gente, como empresa, né, talvez até como cliente, né, como consumidor, primeiro, acho que o ponto que trouxeram no painel anterior é como é que a gente pensa na inteligência artificial para melhorar o nosso dia a dia. Como é que a gente olha para a inteligência artificial do ponto de vista de como é que ela nos ajuda a otimizar os nossos processos, como é que a gente consegue colocar ela dentro do nosso dia a dia para conseguir, né, ser mais eficiente. E aqui tem uma trick aqui, né, que uma coisa é utilizar a inteligência artificial, outra coisa é deixar a inteligência artificial fazer por mim aquilo que eu devo fazer, entendeu? Então esse é um ponto também que a gente está discutindo muito na academia, que como eu devo utilizar, né? Será que na hora que eu vou produzir um texto, na hora que eu vou produzir um script, né, aquilo é de uma autoria que é minha, efetiva, ou será que eu utilizei um input humano para extrair o melhor da inteligência artificial? E aí pensar depois nas soluções, nos produtos e serviços, né, que foram utilizados a partir dos algoritmos para extrair o melhor ali, né, do processo. O que eu quero dizer aqui não adianta nada publicar um artigo que foi escrito pelo ChatGPT, né, cara, e referenciar o artigo, né? A gente viu isso em umas apresentações, o cara referenciando o ChatGPT como um coautor. Não faz muito sentido. Faz sentido a gente colocar um input ali, desenvolver soluções que sejam eficientes, pensar em como a gente utiliza esses algoritmos para maximizar o nosso resultado. Então, pensando hoje em soluções, trazendo exemplos aqui, conectado com essa questão de processamento e utilização, no nosso caso na Visa, a gente tem ali um acúmulo de mais de 250 bilhões de transações, né, no período de um ano. Então, pensa que para você processar e construir alguma coisa, tem a camada aqui de entender benefícios de utilização de processamento paralelizado, como é que você trabalha a questão de utilização de novas tecnologias como PySpark, Python, essas tecnologias que estão super hypadas, né, como é que isso, né, efetivamente tem que ser utilizado dentro da empresa. E aí, em paralelo a isso, como é que você utiliza os algoritmos. Se vocês entrarem agora no Google e colocar aí algoritmos de machine learning, por exemplo, vocês vão ver lá, 350 algoritmos, e cada dia sai um novo. Mas como transformar isso efetivamente em um componente, né, componente de segmentação, um componente de classificação ali, ou de propensão que vai ajudar o teu negócio a chegar em algum resultado. Ou até mesmo através da comunicação ali, né, dentro do ChatGPT, né. Então, eu particularmente uso bastante, né, em alguns momentos eu tenho uma dúvida ou preciso abstrair sobre algum conceito, alguma ideia, coloco lá, vejo o que ele solta, né, às vezes é um colega ali conversando, né, com você, né, trocando uma ideia, e ajuda bastante você a avançar. Mas a gente tem visto muito, principalmente em questão de segurança, né, ainda como a gente utilizar essas ferramentas. O que pode ser colocado lá, né?
Então, por exemplo, será que eu posso colocar um código meu para ele revisitar um código meu e deixar isso lá dentro do ChatGPT de uma maneira aberta? Ainda tem que ser pensado ainda, né? Porque ainda está sendo armazenado aonde, como está sendo feito. Então, existe ainda alguns limites que a gente está tentando entender para a gente poder colocar isso no mercado. Legal? Eu queria colocar um caso prático também. Há 9 anos atrás, a Klarna nos procurou, né, com o seu produto de Buy Now Pay Later, e graças à inteligência artificial esse produto foi para a rua e é o que a gente vê hoje, né, de liderança nessa forma de pagamento, que eu costumo ouvir bastante, que aqui no Brasil já temos há trocentos anos, etc., mas, de fato, existe uma camada digital aí muito importante que produz muitos dados e precisa de um certo cuidado para entender esses dados, para melhorar a segurança dessa transação, e isso é uma aplicação muito prática da inteligência artificial na mão dos gestores de risco. Legal. Recentemente, o Mark Andreessen, que é o fundador daquele fundo super conhecido de Venture Capital, Andreessen Horowitz, acho que foi semana passada, ele escreveu um texto, ele é super conhecido pelaquela frase, Software is eating the world, né? Que ele falou há um tempão atrás. E aí o título desse paper, acho que me lembrou, AI is going to save the world. Então ele traz alguns exemplos super práticos de como ele acredita muito na inteligência artificial e como o mundo vai evoluir muito, de forma muito rápida, que foi um pouco do que você colocou, né? O que sai do ChatGPT ou de qualquer ferramenta é baseado no input que você dá, né? Então, o input que você dá, quanto melhor ele é, melhor vai ser seu outcome, etc. Talvez inteligência artificial vai salvar o mundo, não sei se é uma frase muito exagerada. Mas eu queria que vocês falassem um pouco no fluxo de pagamento. Um dos maiores problemas é fraude, né? E o brasileiro é super criativo quanto a esse tema. E aí, indo um pouco além, o tema de score de crédito. Como que a inteligência artificial ajuda as diferentes empresas a melhorar esse score de crédito e, como consequência, ter um fluxo de compra, seja físico ou online, melhor? Boa. Eu vou começar da forma mais abrangente e depois eu falo o nosso caso de uso, o que a gente vem fazendo. Então, eu acredito assim, né? Como acho que a gente já falou um pouco aqui, a inteligência ela traz o tempo real da coisa ali, né, no processamento de muitos dados e etc. Então, assim, quando a gente fala de score de crédito e pagamento, cada vez mais a gente consegue ter em tempo real o processamento do dado para saber se aquele pagamento precisa ser autenticado de alguma forma ou não, ou ele poderia ser até cada vez mais fluido, né? Uma vez que a gente consegue ali ter muitos dados de input para conseguir autenticar aquele pagamento. Quando a gente fala de score de crédito, a mesma coisa, né? A gente conseguiria, com muito input de dado, também determinar se deveríamos dar o crédito para aquela pessoa ou não. Obviamente, como você mesmo falou, Júlia, depende muito do input, né? Então, tudo que a inteligência artificial, ela trabalha através do input, né? Então, tudo que ela recebe é o que ela vai processar e é o que ela vai entregar de resultado ali numa previsibilidade e probabilidade correta, né? É isso que a gente fala da inteligência artificial. No caso, por exemplo, do produto que eu estava acabando de falar, o que a gente trabalhou muito nesse segmento, né? A gente olhou muito para um grande problema das compras digitais que precisam de uma autenticação segura para que não tenha fraude ali, né? E a gente viu que hoje no Brasil, e aí pasmem, 120 bilhões de reais todo ano é dropado pelos e-commerces por conta de não conseguir autenticar essa transação pelo cartão de crédito, né? Hoje o ecossistema faz com que o e-commerce seja responsável por essa fraude, né? Então ele não consegue autenticar ali de uma forma super segura e aí ele, no alto risco,
ele acaba dropando essas vendas. A gente olhou muito para esse segmento e aplicou a nossa autenticação biométrica ali, junto com a autenticação que a gente criou junto aos bancos para titularidade de cartão de crédito, para conseguir fazer uma transação segura nesse caso de uma venda que seria perdida, né? Então, a gente olhou ali o formato que a gente poderia trazer de uma forma mais segura para que o ecossistema inteiro tenha a segurança daquela transação, tanto na perspectiva do consumidor, quanto na perspectiva do e-commerce, quanto na perspectiva do banco em si, né? Então, a gente criou, a partir de uma autenticação segura via biometria e a titularidade do cartão de crédito, uma aprovação mais segura para o e-commerce. Então, assim, esse é um exemplo aqui do como que a gente utilizou para melhorar ali a experiência de pagamento. Essa semana aconteceu eu acho que eu vou trazer um ponto aqui, que eu acho que é bem legal com a sua pergunta, mas acabou de me vir na cabeça aqui. Aconteceu essa semana uma situação, fui abastecer, né, o carro no posto, e aí comecei a conversar, né, e na hora ali o meu contactless, na hora que eu fui fazer o pagamento, naquela maquininha não passou, eu tive que colocar o cartão, né. E aí o frentista começou a comentar comigo, falou assim, você viu a nova agora que está acontecendo, tal, né, nova forma de fraude que estão fazendo no metrô? Os caras pegam a maquininha, vão no metrô, né, e eles ficam passando assim nas pessoas a maquininha para tentar fazer, né, uma transação. Isso me remeteu muito à questão de fraude agora. Eu só queria trazer um exemplo para vocês, porque eu acho que é nesses pontos que a inteligência artificial ela pode ajudar muito, sabe? Acho que a gente usa muito a questão hoje de autenticar, né, de trabalhar, tal, mas a inteligência artificial ela tem um poder muito grande de trabalhar a questão de comportamento, né? E aí eu vou conectar com um ponto de crédito aqui, porque no crédito, né, a gente já tem alguns modelos bem estabelecidos, né, de behavior, né, modelo de application, modelos para collection score, né, tem várias coisas aí. Eu acho que fraud score a gente tem bastante coisa, mas eu acho que pensando um pouco nas possibilidades que a inteligência artificial tem de avaliação de pagamento, de observar basicamente o comportamento de determinados consumidores, e entender qual é o momento que você faz uma transação ou não, e você construir processos onde você consegue capturar essas nuances, né, e utilizar a inteligência artificial para tomar uma decisão, né, para identificar em um processo de fraude, deixar, né, que aquela transação, né, ela de alguma forma, né, só passe efetivamente se ela estiver pautada num conhecimento passado em relação àquele usuário, é o que vai, talvez, trazer ali como ganho, né, na inteligência artificial. Mas pensando um pouco no ciclo de crédito como um todo, no potencial que a gente tem hoje de utilizar esse tipo de recurso, acho que a maioria de vocês aqui está dentro do setor, né, vocês sabem que quando a gente não tem alguma decisão pautada em dado, né, ou pautada em algum processo pré-estabelecido ou um relatório que a gente está acompanhando, parece que aquela decisão falta alguma coisa, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem para isso, ela vem para trazer mais uma ferramenta para, né, suportar ali o processo de decisão. Então, você ter, é claro, um processo descritivo bem estabelecido, relatórios que ajudem você a entender o ambiente, né, que ajudem você a entender como é que está a sua aquisição, como é que está a sua cobrança, como é que está a sua fraude, né, como é que está o seu processo, né, de crédito, a sua PDD. Acho que isso são coisas que são, sim, básicas, a gente tem que ter, né? Quem não tem ainda, a gente precisa construir ou precisa evoluir bastante nisso, porque isso faz parte do fundamental. E a partir do momento que você tem isso bem estabelecido, você ir para a próxima fase, né, que é você começar a aplicar um pouco de inteligência artificial, que é construir modelos, se aproveitar do machine learning, se aproveitar dessas técnicas que estão aparecendo novas, vai trazer você para um patamar de não olhar só aquilo que está presente no teu banco de dados, que você vê ali, né, com os relatórios, mas aquilo que está oculto no dado. Aquilo que é o preditivo, aquilo que, né, você precisa descobrir, né. E aí dá para ir mais longe ainda, né, que hoje a gente está falando já de reinforcement learning, né, que é dado que um modelo foi desenvolvido, como é que eu retreino ele automaticamente, já coloco ele em produção, sem eu precisar ter que olhar esse modelo, né? Então, os pipelines que a gente tem hoje de desenvolvimento de modelo, pensando no ciclo de MLOps, aí desculpa se eu estiver sendo muito técnico aqui, pessoal, mas é legal colocar esses termos, porque depois vocês pesquisam, quem não conhecer, mas pensando no ciclo de MLOps, que é o ciclo de desenvolvimento inteiro de um modelo, associando ele a um ciclo de pagamento, dá para você conectar
no ciclo de pagamento e construir pilares de decisão ali baseados em inteligência artificial, utilizando basicamente, né, esses processos que já estão, né, sendo estabelecidos. Ou você pode utilizar, né, a construção, né, por um profissional, né, pode utilizar uma ferramenta, né, já existem hoje ferramentas. Isso é um outro negócio muito legal também que não tinha no passado, né? Antigamente, no passado, quando a gente olhava as ferramentas que estavam disponíveis para a gente fazer qualquer coisa disso que a gente está falando aqui de inteligência artificial, tinha 3, 4 no mercado que a galera falava assim, olha, essas são as mais, né, confiáveis, né? Hoje, quando a gente olha, colocar no Google aí, landscape de Big Data, você colocar no Google, você vai ver que tem tipo 1 milhão de ferramentas que ajudam você a trabalhar em diversos processos. Em DataVis, você deve ter umas 20 ferramentas, em modelagem, você deve ter mais umas 30. Muitas delas são open sources, que você consegue começar a utilizar com custo zero, né? Você só precisa basicamente ter o conhecimento. E o conhecimento está muito mais disponível também. Hoje você tem várias plataformas de conhecimento que você entrar lá agora, você consegue obter um conhecimento básico sobre tudo isso que a gente está falando aqui. O próprio YouTube, eu acho que eu posso citar, né, que o YouTube talvez seja o mais público aqui. Tem muita coisa free também, que traz um conhecimento muito interessante sobre o tema. Então, a gente está num cenário muito propício para que essas coisas aconteçam. E é claro, né, que a gente consiga aí, ajudar o mercado, né, ajudar basicamente todo o ecossistema a acontecer. Então, eu penso muito nessa linha, sabe? Eu penso muito em como é que a gente trabalha o dado, como é que a gente organiza o conhecimento, como é que a gente organiza o flow, né, de processamento, né, e como é que a gente vai adicionando essas técnicas para suportar, né, e ir melhorando basicamente o ciclo como um todo. Gostaria de comentar um ponto também. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre Pix, né, sobre todo esse arcabouço legal. Isso gera muitas oportunidades para o mercado e permite essa personalização, né, da jornada do cliente, entendendo um pouco o comportamento desse cliente, personalizando um pouco essa jornada. Isso é muito importante para o varejo. Quando a gente fala de um super app e etc., olhando para a jornada do varejo, é uma jornada muito personalizada, é um cuidado, um entendimento melhor desse cliente, como ele quer pagar, dá opções, dá essa comodidade, né, para o consumidor. Então, nessa visão de evolução, e aí volto a dizer, a parte legal que a gente vai ter a oportunidade de ouvir hoje, tem essa visão de embedded, que já foi colocada aqui também, um pouco mais na visão do PDV, mas uma visão para o consumidor, de fato, ele não precisar, ele está numa jornada de compra, ele não precisar ir num Pix, copia e cola, enfim, mudar de app, etc. Então, isso já é uma realidade e a ideia é justamente que todo esse serviço, essa personalização esteja no ambiente da loja, no ambiente que o consumidor confia e ele quer ter essa jornada fluida. Então, tudo que foi colocado aqui é muito interessante. Eu gostaria só de agregar essa segurança que se dá para uma transação personalizada, da forma que o cliente de fato entende que faz sentido o checkout. Então, isso é muito importante. E a inteligência artificial vem de uma forma a trazer essa personalização, isso na mão da gestão, né? Nessa linha de ferramentas que o Walter comentou, é possível já de uma forma Wizard, tá? Não digo que é um chat GPT lá que você tem um prompt, mas de uma forma bem fluida e Wizard construir, retreinar modelos de inteligência artificial de uma forma muito fácil. Então, tem aí uma evolução muito grande nas ferramentas e isso gera uma disrupção também no que diz respeito ao score, né, de crédito, a uma análise de inadimplência. Tem ali um cenário onde, tem um score de um bureau, uma informação ali. Hoje tem um lake de dados muito, muito maior e expressivo que traz uma visão mais ampla desse cliente e possibilita otimizar esse score e, de fato, não ter abandonos porque não teve uma visão tão positiva do cliente na parte de crédito. Então, tem
cria uma jornada onde essas ferramentas de dados se tornam ali complementares à visão do cliente. Então, é uma evolução que a gente está vivenciando que requer atualizações com respeito de ferramentas, atualizações de processos para acompanhar, de fato, esse mercado. Vou fazer uma última pergunta aqui, até trazendo alguns dos pontos que vocês levantaram. Uma questão que está muito em voga, dado que inteligência artificial é o hot, né, o tema da vez, é a questão justamente de ética, né, e também copyright. Eu não sei se vocês viram, mas na semana passada o Japão, o governo japonês falou que não vai ter, eles não vão proibir nenhuma evolução, nenhuma reprodução de nenhuma ferramenta de inteligência artificial do ponto de vista de copyrights, autoria. Eles vão liberar completamente o mercado. Aí qual é o racional disso geopoliticamente? É que eles querem ser os líderes e por isso vão liberar tudo. Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos a história é um pouco diferente. Eu queria que vocês falassem um pouco do ponto de vista de LGPD e também ética, nesse fluxo de pagamento em que você está capturando os dados dos usuários, como que vocês veem essa questão para não entrar naquela linha tênue de que o que pegando meus dados sem meu consentimento, etc. Boa, ótima pergunta, na verdade. Eu acho assim, de uma forma, né, abrangente, primeiro, depois eu falo da Único. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Davos e esse eu acho que era o tema que mais era falado, né? Como que a gente ia regularizar a IA, né, na perspectiva de base legal, né? O que eu acredito muito, e se foi muito falado ali, é que cada vez mais a gente tem que olhar na perspectiva da privacidade da pessoa, né? Então, assim, quando a gente olha ali dentro da Único, hoje um dos nossos maiores valores é a privacidade dos nossos consumidores, do qual a gente está ali trabalhando em conjunto, melhorando ali na experiência dele e etc, né? Então, a gente acredita muito que é um conceito total ali de privacy by design. Então, né, todos os nossos produtos são desenvolvidos sempre olhando por essa perspectiva de privacidade, garantindo ali a transparência, consentimento e etc, tudo que está ali descrito em LGPD e tudo mais. A gente tem proximidade bem grande nas discussões que hoje acontecem no governo perante a IA, né? Que aí não acho que a LGPD está tratando um outro tema aqui, e IA está sendo conversado sobre uma outra perspectiva. E eu acho que, basicamente, se a gente olha o core da discussão e o cerne, a gente sempre tem que levar em consideração a pessoa, né, o indivíduo, né? A privacidade do indivíduo, como que a gente garante ela de uma forma positiva e não utilize ali os dados para fazer qualquer coisa que não seja autorizado pelo consumidor, né? O consumidor, ele é dono dos dados dele e ele tem direito de saber o que está acontecendo em qualquer transação e qualquer coisa que utilize desses dados que são dele, né? Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente ali fala muito dentro da Único e dentro de discussões ali com o governo. Então, acho que esse é o principal input que eu posso dar aqui sobre esse tema. Eu acho que, complementando, acho que muita coisa que o Gabriel colocou, né, acho que está muito conectado com o meu pensamento, né? Mas eu acho que é bacana falar um pouco do ponto de vista de Visa, inicialmente, porque a Visa, hoje, ela não coleta dado consumidor, né? Então, a gente não tem esse tipo de identificação lá dentro, né? Pensando na rede, e como a gente trabalha dentro da rede. Mas todo o processo de segurança que está atrelado hoje a como a gente trabalha o dado, ele está muito voltado a esse conceito de privacy by design, né? Então, tudo que a gente faz
está atrelado basicamente a um processo de compliance em ética muito forte para garantir, né, que, como a gente tem uma visão muito ampla do mercado, a gente consiga ser fair, né, com o mercado em si e com os players que estão dentro do mercado. Então, esse é um ponto que acho que é o ponto número 1 que trabalha. Acho que quem entra para trabalhar na Visa hoje passa por uma série muito forte de cursos de compliance e ética para garantir que isso fique bem fundamentado. Então, isso é bem interessante do ponto de vista de profissional, porque você acaba aprendendo muita coisa mesmo. Então, acho que é bacana trazer essa ótica de como a rede funciona, né? Agora, pensando em como a gente, né, como mercado, né, a gente tem que se posicionar, acho que um lado é pensar em toda essa ponta de como é que a gente está, né, pautado pela regulação, como é que os nossos processos estão sendo, né, construídos dentro das organizações, né, para que os nossos colaboradores, né, e também os consumidores, né, saibam efetivamente como é seguro, né, o dado estar disposto, ou o dado está sendo trabalhado dentro daquele ecossistema, né. No nosso caso lá, está muito voltado para as nossas soluções, né? Então, soluções que a gente entrega hoje, né, que são soluções para entender, né, como o mercado está e ajudar, né, os nossos clientes, acabam sendo pautadas um pouco em cima desse contexto que eu coloquei. Mas a segurança, ela tem que ser fator 1, assim, dentro da empresa, né? A gente tem muito dado e a gente tem, na maioria do nosso ambiente, das pessoas que estão dentro do nosso ambiente, a gente tem muitos perfis diferentes e muitas necessidades diferentes, né? Então, essas necessidades, às vezes, elas têm que estar, né, sendo associadas basicamente a essas leis, sendo verificadas se basicamente aquilo pode ser entregue, como pode ser entregue. Às vezes não é uma questão de bloquear uma entrega, né? Às vezes é a questão de entender como aquela entrega pode ser feita, né? Mas para garantir efetivamente que tudo isso aconteça, né? Que toda a questão de regulação, que o consumidor fique basicamente confortável, né, como o dado dele está sendo gerido dentro das organizações. Então, eu acho que a gente tem muito como mercado brasileiro, né, depois da LGPD, né, eu acho que ainda a gente está num processo de evolução muito grande. Eu acho que tem empresas que já estão mais maduras, tem empresas que ainda estão no processo de maturação. Se a gente for pensar no conceito base ali de governança de dados, é basicamente você ter um processo ali de organização, de qualidade de dados, rastreabilidade, consumo. Eu acho que ainda tem bastante gente ainda que precisa, né, trabalhar a construção de todos esses eixos. E isso tem que estar no mote, né? Tem que estar ali tem que estar sempre ali sendo discutido, trazendo nas pautas, quando achar alguma situação que não está dentro da regulação, né, tem que ser trabalhado de forma prioritária, né, porque assim, a gente viu aí, né, no mercado, sempre tem aí notícias, né, de que acontece alguma coisa com dado, alguma coisa, e isso, do ponto de vista de perspectiva para as empresas, né, que acabam sofrendo esse tipo de problema, é muito ruim, né? É ruim para o mercado, é ruim para o consumidor, é ruim, né, para todo o ecossistema. Então, do nosso lado, essa é uma preocupação número 1. A gente tem trabalhado bastante e como eu falei, né, eu acho que toda a parte de machine learning, toda a parte de processos tem que estar pautada basicamente dentro desses pilares. Legal? No contexto da Provenir, nativa em cloud, tem uma preocupação do mercado em nuvem, informação de cliente, trafegando. Ela nasceu em nuvem num contexto de leis GDPR, então num contexto já com uma evolução de proteção dos dados pessoais, então não há armazenamento de dados na plataforma, ela processa essa informação, os PII, o que quer que trafegue na solução não é armazenado. E tem um outro contexto também, nesse sentido de privacidade e proteção, que é da própria instituição financeira, do varejo, a propriedade intelectual também. É um ponto que a gente tem um case muito interessante recente de uma solução que vem com um propósito de democratizar o crédito, né? Então, não é só uma questão de bancarização, mas democratizar esse crédito com nanocrédito, com crédito de baixo e alto valor, mas isso para levar para
a sociedade esse crédito, e com muito capital intelectual envolvido, muito desenvolvimento com inteligência artificial, e levar isso para um cenário de proteção desse capital intelectual em nuvem, tudo isso é muito importante nesse contexto também. Então, não é só uma questão que foi muito bem colocada de informações pessoais, de fato, nesse ponto não temos armazenamento de dados, mas nesse ponto de propriedade intelectual, né, dessas empresas que, de fato, inovam, utilizam todo esse arcabouço que o mercado oferece, tanto legal quanto iniciativas privadas. Então, fazer o melhor uso disso com mais inteligência também requer uma proteção disso. Então, é um case com ajeito, não sei se todos conhecem, mas esse foi uma das premissas do projeto. Legal. Bom, acho que a gente chegou ao fim, sim. Então não tem perguntas de público, acabou. Uma, tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gabriel, sou o Alex da ClearSale, né? E achei bacana você falar sobre a questão da biometria, que realmente vocês aí são referência nisso, e eu, como comercial, sei bem dessa questão. Eu queria que você me respondesse se a biometria, no caso, ela seria a única... digamos que a ferramenta fundamental para a tomada de decisão em uma operação de análise de antifraude, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de biometria, logicamente é o reconhecimento facial, via liveness, via a prova de vida, né? Porém, para apoiar essa decisão, existem dados que sempre vão existir, mesmo que aconteça um cadastro único, mesmo que daqui a pouco a gente seja reconhecido apenas por um número. Você acha que a biometria vai ocupar esse espaço de uma maneira 100%? Tá? Essa é uma questão que eu queria ver contigo. Porque, como o Ricardo falou, é uma ferramenta que apoia na decisão contra um fraudador, né? E também pode ser apoiada numa questão de crédito. Porém, quando a gente olha para crédito, é muito mais profundo, uma vez que o brasileiro hoje está praticamente tomado. E quando a gente pensa em popularizar, a gente utilizando um bureau tradicional, a gente não daria crédito para ele. Então, queria que você me desse esse insight aí e pudesse falar um pouco sobre isso. Prazer, Alex. Cara, falar um pouco de futuro aqui. Mas, acho assim, de modo prático, eu acho que não. Eu acho que biometria facial é um dos fatores que pode ser utilizado para se autenticar uma pessoa de uma forma segura. Dentro da Único, a gente já vem trabalhando pesquisas de autenticação segura, de autenticação de device, autenticações de outros modelos. E acredito muito, sim, que em alguns momentos a gente pode se permitir em não ter que utilizar esse tipo de autenticação que às vezes em algum momento pode gerar uma fricção e etc. na jornada do cliente. Então, acredito sim, na perspectiva de jornada, que a gente pode ter outros fatores de autenticação segura no futuro ali, para, obviamente, melhorar toda essa experiência que hoje tem em pagamentos, principalmente pagamentos digitais, né? Pagamentos online. Então, eu acho que, no geral é isso. Acredito muito na inteligência artificial para evoluir esse tipo de coisa, que é a partir desses todos os dados que existem ali, a gente consegue ali cada vez mais garantir que o Alex realmente, de forma super segura, é o Alex que está ali fazendo aquela transação e que realmente é ele, né? E é isso que a gente vem cada vez buscando mais ali na Único também. Então, acredito sim em outros modelos. Legal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Regina, pelo convite. Obrigada a todos. Agilidade
Agilidade e velocidade são cruciais para fintechs, neobancos e empresas financeiras nos dias atuais. Então, por que as empresas de serviços financeiros ainda utilizam múltiplas soluções para obter de forma rápida e com qualidade acesso aos dados, tomadas de decisões e inteligência artificial? Conheça a Provenir, a plataforma de decisão de risco com tecnologia de inteligência artificial inovadora que unifica o poder dos dados, inteligência artificial e tomada de decisão em tempo real em uma única interface no-code, para que você possa iniciar, aprender e otimizar seus processos mais rápido do que nunca. Visite provenir.com e comece hoje.